galerinha esperta, estamos aqui de volta hoje para falar um pouquinho sobre processo. Vou responder duas perguntinhas que sempre me fazem. Primeira, quanto tempo dura um processo? Quanto tempo vai levar para chegar à sentença, para receber esse valor? E segundo, quanto que eu vou gastar com custos e despesas processuais? Essa é uma pergunta que os clientes sempre costumam fazer antes de decidir ajuizar ou não qualquer tipo de ação. E eu espero poder te ajudar hoje nesse vídeo e decidir com relação ao ajuizamento de uma demanda ou não. Esse é o canal Não Me Chame de Doutor, meu nome é Marcela Carvalho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre processo. Como eu disse antes, uma dúvida que os clientes sempre têm é quanto tempo vai demorar um processo para chegar ao final. E a resposta não é uma resposta muito satisfatória, porque como muita coisa no direito, depende. Uma ação de uso capião, dizendo de uma forma simplificada, pleiteia a regularização da propriedade do imóvel que você já mora há muito tempo. Você reside, comprou e não tem um registro regularizado desse imóvel. Um dos meios de solução é o uso capião. E essa demanda ela já é um pouco mais demorada, ela precisa da intimação de muitas pessoas para se manifestarem no processo, até para provar que essa posse ocorreu de forma mansa, pacífica. Diferente, por exemplo, de uma ação em que você vai pedir a expedição do alvará exclusivamente. Vamos supor, alguém faleceu, o pai de alguém faleceu e deixou uma pequena quantia de 1 milhão numa conta. Esse valor vai ser levantado pelo filho herdeiro, vai ser sacado, mas ele precisa de uma autorização judicial e essa autorização é o alvará. Num caso que você já entra com a documentação certinha, não tem pessoas para discutir esse direito, contestar esse direito, não tem menores envolvidos, é bem mais simples. É uma ação que corre rápido, deve acontecer num prazo de 6 meses. Então há diferença sim no trâmite das ações, procedimento de cada uma delas, o que leva umas a serem mais rápido, quanto a outras mais demoradas. A segunda situação que analisamos quando pensamos em um tempo que vai demorar o processo é o juízo. O juízo que eu digo é quem vai ser o órgão que vai julgar. Pode ser, por exemplo, uma comarca, um lugar, um estabelecimento, de uma maneira mais fácil de compreender, em que o juiz não tenha muitas ações em andamento ou receba ações mais simples de trabalharem, mais fáceis de julgar, que vai demandar menos tempo dele. Pode ser que esse lugar que vá distribuir essa ação já não tenha muitos funcionários, por exemplo, o cartório que está com deficiência de funcionário, não está andando tão rápido o processo, ou recebe muita demanda. Isso tudo também tem que ser levado em consideração. Um cartório que tem uma demanda mais rápida, que as ações são julgadas em um menor período de tempo, geralmente aquele que tem funcionários que já tenham experiência, que já conheçam o procedimento e trabalhem muito mais rápido, mas também tem lugares que infelizmente acontece no processo ficar arrastando, porque, por exemplo, você junta uma petição, você faz um pedido no processo, aí tem que passar por um serventuário da justiça, passar por outro, até chegar no juiz, ainda tem uma fila de outros processos na frente esperando decisão. Pode acabar aumentando o tempo que demora esse processo, até o julgamento dele, até a execução, se for o caso. E além disso também, nós temos processos físicos e processos digitais. Claro, o processo digital tem sido muito mais célere. O processo digital, por exemplo, comparando com o processo físico, ele vai demorar cerca de 3 anos para julgamento. Uma média, tirando os processos rápidos, os mais longos, tira uma média ali de uns 3 anos para chegar no julgamento. Enquanto um processo físico pode levar de 5 a 6 anos, dependendo da situação do cartório, como eu disse. Isso porque um processo físico, nós precisamos imprimir a documentação, levar no fórum, esse documento é protocolado, entra numa pilha de outros documentos, até que seja juntado dentro do processo, carimbado por cartorário, enviado para o juiz. Isso já levou uma eternidade. É algo que já não acontece no processo digital. O processo digital, eu entro lá no site, faço assinatura através de uma assinatura digital, um tokenzinho que cada advogado tem, envio diretamente para o processo. Pode acontecer de precisar de um cartorário, serventuário da justiça que vá analisar antes de encaminhar para o juiz aquilo? Pode,
Mas o ato de juntar no processo já é muito mais célere do que acontece no processo físico. E tem situações que também é muito ligado ao tipo de processo que você vai ajuizar, que é, se é um processo que vai para o juizado especial civil, que muitas vezes a pessoa nem precisa de advogado para ir, que já tem um procedimento célere por natureza, a lei já prevê que o procedimento do juizado vai ser mais célere, ou se é um processo que vai ser ajuizado na justiça comum, que é mais demorado mesmo, e os advogados até cobram os honorários em valores maiores por causa dessa demora e o tanto de procedimento que vai ter na justiça comum, que já não tem no juizado. E falando em procedimento também, nem só do advogado da parte que ajuiza a ação, que entra com a ação, vive um processo. Tem também a parte contrária. Muitas vezes o processo até tende a andar rápido, mas a parte contrária, até pode ser por uma questão de má fé, tenta empurrar a decisão para o mais longe possível. Então entra com tudo quanto é tipo de recurso possível, petição, tudo para atrapalhar o bom andamento do processo. Tem sim quem adote essas medidas. Não vejo tantos profissionais hoje atuando dessa maneira, tanto que tem alguns que já preferem entrar e pedir o julgamento antecipado, se for o caso. Facilita quando o assunto é celeridade processual e leva ao julgamento muito antes do previsto, porque ainda teriam uma série de outros procedimentos a se adotarem, mas ambos os advogados entram em acordo e falam, não, já estamos satisfeitos com tudo que já tem no processo, então vai encerrar aqui. Finalizando essa parte que fala do tempo que vai demorar o trâmite de um processo, tem a execução. Já teve a sentença, depois disso a gente precisa executar a sentença em alguns casos. O que significa dizer, vamos atrás dos bens da parte contrária, vamos atrás dos bens para pagar, se for o caso, o que foi pedido pelo autor no processo, que foi pedido pelo cliente no processo. Por isso, até no vídeo anterior eu comentei com relação a isso, é sempre bacana quando você estiver fazendo uma negociação, vendendo, saber com relação à solvência da parte contrária, se ela tem condições de arcar e ter ali em mente, ter documentação de qual propriedade pode servir de garantia, quais bens essa pessoa tem, porque muitas vezes na execução esses bens desaparecem. Você não tem nem como provar que eles estavam no nome da pessoa. Por exemplo, ela pode, assim que ela tomar ciência da execução, tomar ciência desse débito, ela pode simplesmente vender os carros que tem no nome dela, pode vender imóvel. E se a gente não tem ideia de que isso existia antes de chegar na execução, pode ser muito mais difícil achar essa propriedade e tentar mostrar para o juiz que a pessoa está tentando fraudar essa execução, está tentando se esquivar de pagar. Temos uma série de procedimentos que também adotamos para tentar achar bens da pessoa, tentar executar e levantar dinheiro, e dependendo da situação, isso pode fazer com que o processo demore muito mais. E agora, só para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre custos e despesas processuais. Não estou falando aqui dos honorários advocatícios. Honorários advocatícios eu já comentei em um outro vídeo que eu falo sobre como contratar um advogado. Vou deixar o link aqui embaixo para ajudar se tiverem interesse. E quando eu falo em custas e despesas processuais, eu falo do que você vai gastar durante o processo se você não tiver assistência judiciária gratuita ou não entrar com uma ação no juizado, que também não tem essas custas. Esses valores mudam de acordo com cada estado. Geralmente, você precisa pagar um valor para ajuizar a ação, para juntar a procuração do advogado, para o oficial de justiça incitar ou intimar, ou ambos, a parte contrária, e dependendo do que acontecer durante o processo, terão outras custas também que serão pagas. Essas custas, elas podem ser ressarcidas no final. Tendo êxito no processo, tendo uma sentença procedente, podemos cobrar da parte contrária o ressarcimento dessas custas também. Se for uma ação que envolva um terceiro, se for uma ação que não seja contra alguém, apenas para que tenha o conhecimento do seu direito em determinadas circunstâncias,
já não tem essa situação. Mas se você processou alguém e essa pessoa perdeu nessa ação, houve a procedência da ação a seu favor, essa pessoa vai te pagar não só aquilo que te deve, como também as custas e despesas processuais. Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre esses valores, buscar na internet o Tribunal de Justiça do seu estado, custas processuais. Cada site geralmente tem uma aba, um link que te direciona para os valores dessas custas. Tem nomes diferentes, nem tudo ali você vai precisar pagar para entrar com uma ação, mas vai ter uma ideia de pelo menos como que é a cobrança de cada tribunal. Nem tudo ali é o que você tem que pagar, mas pelo menos vai te dar uma ideia de qual é o valor que cada tribunal cobra em determinadas circunstâncias. Por hoje é só, espero ter ajudado, esclarecido algumas dúvidas. Infelizmente é um tema que há muito depende envolvido. Se você tem dúvidas com relação a isso, consulta um profissional da sua confiança, uma pessoa que vai poder analisar o processo que vai ser ajuizado e tirar essas dúvidas com maior segurança. Aqui eu trouxe apenas umas questões genéricas para que você possa compreender um pouco mais com relação às custas e o tempo de demora de um processo. Espero que tenha ajudado bastante com relação a isso. Beijos, até a próxima!